Ainda não tem nada ganho. O Vasco ontem fez uma boa partida, num contexto geral. Mas assim, o primeiro tempo do Vasco, em alguns momentos, foi muito ruim. Eu achei que o Léo Jardim, em alguns momentos, ele passa muita insegurança ao time. Eu não acho que um goleiro com o salário, com o nível de atuações que já teve o Léo Jardim, possa cometer erros tão simples e tão básicos igual o Léo Jardim está cometendo. O Léo Jardim está cometendo alguns erros assim, galera, de goleiro de Série C. Aquela saída de bola não existe. O Léo Jardim ontem ele quase colocou o Vasco numa situação de eliminação da Copa do Brasil. Por mais que a gente tenha a vitória ontem, a gente não pode deixar de ter essa cobrança. A forma que o Léo Jardim saiu ontem era para ser expulso. Graças a Deus, o Klaus não foi criterioso. E nesse ponto, a torcida do Fluminense tem até uma certa razão. Eu até acho que não era algo claro, entendeu? Não era algo claro de expulsão, aquela expulsão assim, foi roubo. Não. Mas alguns árbitros, eles expulsam quando acontece isso. Alguns árbitros, eles expulsam naquela mesma situação. Então acaba que a gente saiu um pouco no lucro nessa situação. A gente saiu no lucro. E outras vezes, o Léo Jardim fez algo parecido no jogo, entregando bola, saindo mal do jogo, dando passes na fogueira. Inclusive, o Fernando Diniz estava irritadíssimo com o Léo Jardim em alguns momentos lá da partida. O Fernando Diniz estava irritadíssimo com o Léo Jardim. O Léo Jardim é um bom goleiro, mas ele tem esses momentos que ele... Parece, não sei se é nervosismo, se é vontade demais, mas que essas situações podem colocar o time em situação de risco. Agora, os elogios de ontem. Foi uma ótima atuação do Thiago Mendes. Uma ótima atuação. Ele errou uns 2, 3 passes ali, mas nas estatísticas ele teve 93% de acerto no passe. Ainda bem que a gente achou esse jogador agora no final de temporada, jogando em alto nível. Ontem foi uma atuação do Thiago Mendes de alto nível. Ele mandou ontem no meio de campo. O Coutinho fez uma boa partida, mas a gente sempre espera mais do Coutinho. A gente sempre espera que o Coutinho possa chutar no gol, que o Coutinho possa fazer mais. Ele fez ontem uma partida, para mim, uma nota 5,5, 6. Por mais que ele se doou muito em campo, mas eu acho que isso pro Coutinho, queira ou não, a régua pro Coutinho ela sempre vai ser mais alta. Porque todo torcedor, ele espera que o Coutinho tenha atuações num nível maior, porque a gente sabe do potencial que tem o Coutinho. Coutinho fazer uma partida média do Coutinho, às vezes é uma partida elogiada de outro jogador. Mas é porque é o Felipe Coutinho, a gente exige muito dele. O Andrés Gomes, por mais que ele tenha alguns momentos que ele passa raiva no torcedor, ontem ele também fez uma partida absurda. Uma partida absurda ontem fez o Andrés Gomes. Ele é aquele jogador que ele pega muito na bola e muitas vezes ele pode até irritar o torcedor. Porque ele é muito participativo no jogo. Então, ele vai errar. Em muitos momentos ele vai errar. Mas muitas vezes ele cria jogadas que outros jogadores não criam. Por exemplo, o Andrés Gomes tem jogadas que são particularmente deles, que ele pega a bola e vai para a linha de fundo e parte para cima. Ele criou aquela jogada, mas muitas vezes ali no terço final, ele erra. E é normal. É normal. Agora, o cruzamento dele foi perfeito, porque uma coisa que me incomoda muito, e isso é um fator que tem até feito com que o Verratti caísse muito de produção, é que os cruzamentos do Vasco, cara, são horrorosos. O Coutinho no primeiro tempo, cara, teve uns cruzamentos do Coutinho, depois no segundo tempo ele melhorou. Ele estava tentando cruzar ali no segundo pau, mas o que é aquilo? Não tem condição de ninguém cabecear uma bola daquela. E já tem um bom tempo que o Vasco não tem acertado bons cruzamentos. Ontem foi um cruzamento perfeito. Lógico que teve todo o faro de gol do Verratti, depois a gente vai falar do Verratti. Mas foi um cruzamento muito bom. E a jogada toda do Ryan. O Ryan e o Andrés Gomes ontem era quem estavam com vontade de vencer realmente.
O Ryan, quando tava todo mundo cansado no último minuto, o empate tava bom para as duas equipes ali naquele momento. O Ryan puxou uma jogada, tirou da cartola, ele mesmo criou essa jogada, ele mesmo sofre a falta, ele mesmo cobra e toca pro Andrés Gomes, que acertou o cruzamento, e quando chega no Verratti, uma bola de frente pro gol, a chance dele cravar são gigantescas. Agora, vamos falar sobre a dupla de zaga. Ontem, o Robert Renan, no primeiro tempo, cometeu alguns erros, mas eu acho que muito disso passa pelo quê? Se vocês perceberem, o Diniz muitas vezes coloca o Robert Renan como meio que um lateral ali. Ele volta os dois volantes e ele abre os dois zagueiros e ele joga os laterais para frente. E isso muitas vezes faz com que o Robert Renan fica muito avançado. Teve hora mesmo que o Robert Renan estava mais avançado que o Puma Rodrigues. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu gosto de cada jogador mais ou menos ali no seu lugar. Eu prefiro os dois zagueiros ali fazendo a cobertura e eu prefiro que os laterais avancem e os dois volantes no lugar certo deles. Mas é uma forma que o Diniz tem. E eu acho que isso às vezes deixa o Robert Renan como o último homem ali, sem ter muita chance para erro, porque ele tem um passe muito bom. Mas se errar, dá muito ruim. Então eu não gosto disso. Porque se você deixa o Barros e o Thiago Mendes na cobertura da zaga, o Thiago Mendes, que não é tão rápido, pode dar merda no contra-ataque. Pode deixar espaçado. Inclusive, contra o Mirassol, foi mais ou menos nesse esquema. Eu prefiro a zaga fazendo o papel da zaga. Beleza, mas enfim, isso é o que o Diniz gosta de fazer. Sempre gostou de fazer isso em todos os times que ele trabalhou. Agora, vamos... Ontem, o Barros, como sempre, fez uma bela partida. O Barros correu pra caramba. Todas as ações defensivas ali do meio de campo ele tava. Em alguns momentos ele se afoba, porque ele é um moleque. A gente não pode esquecer que o Barros, ele é um moleque novo. Tá acostumando agora com jogos grandes, mas que não tem sentido a pressão de jogos grandes. O Ryan, como sempre, né, a gente já falou sobre o Ryan. E o Verratti, cara. Eu fico muito chateado quando a torcida do Vasco, ela tira o Verratti pra merda também. Tipo assim, um cara que ele é o artilheiro do Vasco no ano, ele não pode ser tratado do jeito que a torcida quer tratar o Verratti. Não pode ser tratado dessa forma. Porque o Verratti, a forma que ele dá certo, é naquilo ali, é cruzamento pra área e bola de cabeça. O Verratti é atacante de uma bola só. E assim, ele é matador dentro da área. Ele não sente pressão de jogos. Quando o Vasco precisou do Verratti em jogos decisivos. Porque quando a gente estava na zona de rebaixamento, todo jogo era uma final. E o Verratti estava lá, decidindo. Quando ninguém decidia, o Verratti estava lá decidindo. Só que os torcedores, por causa da forma de jogar do Diniz, que o Diniz não gosta de jogar muito com cruzamento na área, são bolas, é mais toque de bola. Esse jogo não favorece o Verratti. Quando você quer ter o Verratti em campo, você precisa cruzar na área, porque você tem um dos melhores cabeceadores do planeta. Eu acho engraçado que você vê os torcedores de outro time, todos, absolutamente todos, torcedores do Palmeiras, amigos meus, torcedores do Palmeiras, falam, velho, eu queria o Verratti no Palmeiras. E os torcedores do Vasco, do Super Vasco, né? A gente é Vasco, mas tem uns torcedores. O Verratti tem que sair, não dá mais pro Verratti. Cara, o Verratti você tem que entender e você tem que jogar com aquilo que é a forma dele jogar. Se você tem o Verratti em campo, você tem que jogar pro Verratti, que é bola na área. Inclusive, eu não tô dizendo aqui que o Verratti tem que ser titular. Mas o Verratti, todo jogo depois dos 30 minutos, o Vasco faz chuveirinho. Então, faça cruzamentos pro Verratti na área. Tá ali, tá perdendo 2-1. Em vez de abrir o time todo igual o Diniz faz, você pode colocar o Verratti e abusar de cruzamento, porque ele vai cravar. Se você der 3 cruzamentos pro Verratti, né, bons, pelo menos 2 gols ele vai fazer. Cruzamentos bons. Isso ainda porque ele consertava cruzamentos do Piton. Porque quantos cruzamentos errados do Piton, o Verratti estava lá, escorava de cabeça e gol.
Mas porque o time trabalhava. A gente tem um centroavante, que é o artilheiro do ano no Brasileirão, e do nada o time passou, decidiu que esse cara não serve, e que passou a não jogar mais pra ele também. Não, igual eu repito, não é pro Verratti ser titular, mas em alguns momentos específicos, o Vasco tem que aproveitar esse talento do Verratti, que é um finalizador nato e decisivo dentro da área. Então assim, não tem nada decidido. Eu particularmente, eu não gosto de ficar, já vai passar agora, não. A gente tem 2 tempos, são 2 tempos praticamente, são 180 minutos. O primeiro tempo a gente saiu vencedor, os primeiros 90 minutos, e a gente tem mais 90 minutos no domingo de um clássico, mando do Fluminense. Mas eu acho que novamente vai ser a esmagadora torcida do Vasco, ainda mais com a vitória do Vasco. E aproveitar essa torcida, aproveitar essa vitória. Eu não sei a forma que o Diniz vai entrar, mas eu tenho certeza que ele também não vai entrar recuado para segurar resultado. E eu não sei se isso é bom ou ruim. Porque ao mesmo tempo que eu acho que a gente não podia ir para trocação, eu também acho que se entrar para segurar o resultado, a chance de tomar um gol é muito alta. Porque eu penso assim, quanto mais tempo o adversário passa tocando bola na frente da área do Vasco, mais chance do time do Vasco fazer merda. Então quanto mais longe, eu prefiro o Vasco com a posse de bola, mesmo que improdutiva, tocando bola improdutivamente, mais longe do gol do que perto do gol, porque os caras fazem merda. O Vasco é, tipo assim, tem uma coisa nesse elenco inacreditável, que é a capacidade de entregar gols pro adversário. E isso me irrita de forma profundamente. Isso me irrita profundamente. O Vasco entrega muitos gols pro adversário. Então, assim, não tem nada ganho, mas foi um show da torcida. Um show da torcida do Vasco. Torcida do Vasco maravilhosa, sempre apoia, não tenho mais o que falar. Chover no molhado a gente ficar falando da torcida do Vasco. Deu um show à parte. E vamos para mais um jogo decisivo em busca dessa final. Valeu! Deixa o seu comentário, o que você achou do jogo, palpites para a próxima rodada, se inscreve no canal, deixa um joinha que isso ajuda demais a gente continuar trazendo vídeos, beleza? Valeu!